Bem-vindos à nossa classe de Teologia da Oração Noite e Dia, essa classe especial, feita especialmente para esse curso online. É para você crescer no entendimento teológico, no entendimento bíblico e um pouco no entendimento histórico da oração e adoração noite e dia e da centralidade disso no plano e do projeto de Deus. Nós já vimos vários aspectos da oração e adoração como central no plano e projeto de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós terminamos a última aula caminhando por Atos dos Apóstolos e você termina Atos no último capítulo de Atos e a igreja está em Roma e Paulo está preso, mas a igreja está ativa e a igreja está em oração e a igreja está em consagração. Parece que um drama está se formando. Então, nesta aula, eu quero dar para você uma perspectiva histórica, uma visão panorâmica da história, do ponto de vista da oração e adoração e da consagração. E aí depois nós vamos concluir este curso voltando para a Bíblia, concluindo com Apocalipse, com o movimento de oração na última geração e a teologia da oração como revelada para que a última geração entre em um lugar de oração e adoração constante para preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. E nós vamos fazer isso na última aula. Agora eu vou caminhar um pouco com você pela história. Esse assunto me fascina muito. Por anos eu ensinei teologia e ensinei também história da igreja. São duas áreas que me fascinam, que é algo que, além de ser pastor e de ensinar na igreja, eu também amo ensinar em escolas bíblicas e fiz isso por anos. Então esse é um assunto que me fascina. E eu quero dar uma introdução para vocês, porque creio que isso vai nos ajudar no processo de entender. E antes de entrarmos na história da oração e oração contínua, deixe-me fazer uma observação aqui e colocar algo como definição. Muitas pessoas, por vários fatores, possivelmente por falta de conhecimento, falam que oração e adoração contínua ou 24/7 é algo novo, não existia antes, que a gente não vê isso com frequência na história da igreja. Isso, na verdade, não é a realidade. E eu estou falando isso para fazer um ponto. O ponto é que, normalmente, quando a história é contada, obviamente ela é contada do ponto de vista do futuro, olhando para o passado. Muito da história, quando é contada, dependendo de quem conta, é editada. Isto é, coisas são deixadas de fora. Muitos nomes que são dados às pessoas são dadas do ponto de vista lá do futuro. Então imagina você estar olhando para algo que aconteceu 500 anos atrás. 400 anos atrás, 300 anos atrás, 100 anos atrás, num tempo em que você não tinha todos os registros que nós temos hoje, é relativamente novo, totalmente novo, a tecnologia que nós temos de registrar os movimentos, as pessoas, a história. Hoje você vai contar a história de um presidente que foi presidente de um país ou de um líder político ou religioso de 20 anos atrás, você tem filmes, você tem registros. Mas nós não tínhamos isso 100 anos atrás. Então imagina, por todos esses milênios de história, nós tínhamos que confiar nas testemunhas oculares. E aí as autoridades, sejam os reis, sejam líderes religiosos, editam a história. Isso é comum em reinados, é comum na antiguidade, um rei tentar apagar a história do outro, por exemplo, e quem estuda a história sabe disso. E eu estou falando isso para dizer que quando você lê a história, você tem que ler com esse prisma. Certos nomes que se dão a pessoas, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui porque nós vamos tocar nesse assunto. Quando você lê livros sobre 2 ou 3 gerações do 3º, 4º e 5º século que viveram uma vida de consagração em lugares separados, eles são chamados de monges do deserto, por exemplo. Em alguns lugares, pais do deserto. Eu prefiro a expressão pais do deserto. Mas por que monges? Porque a história foi escrita
lá na frente, séculos depois, do ponto de vista de uma igreja institucionalizada, que já tinham instituições chamadas monges, que já tinham monastérios e que tinha um movimento monástico que surgiu lá na frente. E aí esse nome passou a ser usado para aplicar para aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas em si, quando elas viveram, elas não se viam como monges. Elas não eram parte de uma ordem religiosa, de uma organização que se vestia de tal forma, que tinham essa regra, que era submissa a isso. Isso foi uma evolução lá na frente. E aí nós às vezes olhamos para essas pessoas nesse formato e já falamos, aquilo foi esse formato, e nem sempre é assim. E muitas vezes, alguns avivalistas de vários períodos foram ignorados pelos historiadores, porque eles não cabiam dentro da compreensão teológica deles, da compreensão eclesiológica deles, e eles editavam a história. Alguns movimentos são chamados de movimentos heréticos na história. E às vezes quando você vai estudar um livro de história da igreja, você vê, aquele grupo foi herético. Mas quando você vai ver a fundo, você fala, peraí, eles na verdade eram os avivalistas daquele século. Eles pregavam a volta para a Bíblia, eles pregavam consagração, santificação, mas por que eles iam contra, muitas vezes, o sistema ou a ordem religiosa estabelecida no seu século, que havia uma igreja só que dominava o mundo? Eles eram taxados ou foram taxados de hereges por um conselho de uma igreja que de repente já estava desviada ou já estava fora dos caminhos. Então, na verdade, eles deveriam ser vistos por nós hoje como os que manteram a chama acesa do avivamento, muitos que manteram a chama acesa da oração, mas a história não conta assim. Então, quando eu conto a história, eu tento redimir esses aspectos. Eu gosto muito de olhar e de procurar, eu já li muitos livros de várias épocas, e procurar identificar as pessoas que viveram uma vida intensa e uma chama de avivamento. E eu vou apontar alguns desses casos para vocês que marcaram a história. Mas vamos lá, então. Nós terminamos em Atos. Nós começamos em Atos 1,14, né? Eles continuaram em oração e súplica, os homens e as mulheres, e eles foram cheios do Espírito. Atos caminha com oração e adoração, com a ideia da minha casa será chamada casa de oração. Nós vemos Deus manifestando a sua graça. Bom, primeiro século termina, e aí nós temos todos os apóstolos possivelmente morrendo até o ano 70 depois de Cristo, que é quando Jerusalém é destruída, invadida pelo general Tito. Tem uma grande revolta, general Tito, tem uma grande revolta, e os romanos massacram os judeus, expulsam os judeus de Jerusalém, e a igreja, consequentemente, e há uma perseguição que vai se espalhando e começa em Roma, e aí nós temos a igreja, os discípulos dos apóstolos, que são chamados de pais apostólicos, e nós temos alguns deles que se destacam em Éfeso, em Antioquia, aparece uma igreja, começa a aparecer um pouco forte no norte da África, porque a igreja começa a penetrar e descer para a região do Nilo e chegar no Egito, especialmente numa cidade que era uma das cidades mais importantes daquela época, que era Alexandria, que ficava no Egito, e a igreja foi se espalhando para o outro lado, para a Ásia, onde ficavam as 7 igrejas, que são as 7 igrejas que estão em Apocalipse, e que é a Turquia moderna, e Roma, obviamente, que já estava na Europa, mas para cima da Itália, nós ainda não tínhamos a Inglaterra, a França, a Alemanha, e esses lugares ainda não tinham sido conquistados. Haviam povos, mas não haviam grandes cidades e povos lá. Então o mundo era centralizado naquela região do Oriente Médio, para você ter uma ideia, e norte da África. E nós temos esse escopo de ambiente, o mundo conhecido, embora a China também já existia como civilização, a Índia também já existia, há provas de que o Evangelho chegou a ser pregado na China e na Índia no primeiro século. Há algumas tradições que dizem até que um dos apóstolos teria chegado à Índia, e tudo isso é muito interessante, mas o que nós temos e o que eu quero enfatizar
com essa visão histórica é oração e adoração. Então eu vou concentrar nisso, caminhando um pouco com vocês e dando alguns dados para vocês. Uma das coisas, um dos documentos que nós encontramos que foram escritos no segundo século, e o segundo século vai do ano 100 ao ano 200, é um documento chamado Didaquê, que foi provavelmente escrito para novos convertidos, como discipular novos convertidos. E no Didaquê, uma das coisas que aparece nesse documento, que era usado como um manual de discipulado, provavelmente para novos convertidos, é que ensine os crentes a orarem 3 vezes por dia. Então nós temos essa ênfase. Lembre-se que a igreja, nessa época, ainda não tinha o direito de ter propriedades. A igreja ainda não era um órgão oficial, não era reconhecida. Haviam lugares de perseguição e de luta. O imperador tinha acabado de fazer uma grande perseguição em Roma no final do primeiro século da era cristã. E aí entra o segundo século, novos imperadores, a igreja está crescendo, mas perseguições acontecem. Depois da perseguição horrível em Roma, houveram novas perseguições e durante o ano 70 até o ano 300, nós temos um período muito conturbado, onde os judeus foram perseguidos pelos romanos, perderam o seu direito de paz em Jerusalém e em Israel. Israel foi desmantelado, praticamente Jerusalém se tornou uma outra cidade chamada Aéreas Capitólia. O templo foi destruído e no lugar dele foi erigido um templo a Vênus e todo um processo aconteceu por causa da revolta dos judeus. E Jesus profetizou isso, né? Jerusalém você vai ser destruído em Mateus 24. E nós temos aí um outro quadro geopolítico, bem diferente do quadro do Novo Testamento. No segundo século você não tem mais Israel, você não tem mais Jerusalém como lugar que os judeus pudessem morar. Os judeus foram expulsos de Jerusalém e eles não podiam morar lá. Então eles se espalharam por vários lugares. Consequentemente, a igreja também se espalhou e começou a evangelizar. E aí o polo, o centro mudou dali de Jerusalém, o centro da liderança mudou para Éfeso, que era uma igreja importante, para o Egito, que estava um pouco mais distante, especialmente Alexandria, tinha um pouco mais de liberdade. Roma, a igreja foi perseguida no final do primeiro século e espalhou. A igreja era forte em Antioquia e nas 7 igrejas da Ásia também a igreja era forte. Então haviam alguns lugares onde a igreja estava se fortificando e crescendo. E nesse processo a igreja experimentou várias mudanças e várias dificuldades, mas em geral havia uma perseguição e não haviam as coisas muito bem estabelecidas. Bom, nós chegamos no ano 313, quando o futuro imperador de Roma, um homem chamado Constantino, que era um general, vence uma batalha. Ele era um pagão, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê a cruz, e na cruz, no sonho dele, se ele colocasse a cruz nos escudos dos seus soldados, ele ganharia a guerra. Ele faz isso, quando ele acorda, coloca a cruz como símbolo do seu exército, vence o outro general romano que o estava resistindo, uma espécie de guerra civil dentro do império, e depois de um tempo, em 316, se torna imperador de Roma. Quando ele se torna imperador do Império Romano, Constantino se declara cristão, embora ele só se batizou no fim da vida dele, e aí a mulher dele, a mãe dele, toda a família, todo mundo, e ele se declara, e ele começa a chamar a igreja para andar com ele. E aqui nós vemos a primeira grande mudança na história da igreja. É quando a igreja transiciona de ser uma igreja não reconhecida, não oficial, para ser uma igreja oficializada. E aí o imperador passa a partir de 313, que é uma data importante, passa a governar na igreja, a mandar na igreja como imperador e a usar a igreja como um instrumento até político. Ele começa a indicar os líderes da igreja. Na verdade, Constantino se autodeclara, manipulando líderes e pessoas, se autodeclara o líder da igreja. Ele foi o primeiro a usar o título Sumo Pontífice, que era um título de um romano, que vinha do imperador romano, que geralmente no panteão romano era considerado Deus. Constantino fala, bom, agora eu sou cristão
ele não entendia muitas coisas e a igreja estava num momento difícil. Ele é o imperador e ele se declara cristão, todo mundo está celebrando isso, porque não vai ter mais perseguição, mas ao mesmo tempo ele começa a dar favor, ele começa a dar propriedade, ele começa a construir igrejas. Ele ordena, por exemplo, durante a vida de Constantino, a mulher dele, a esposa dele e a mãe foram a Jerusalém para descobrir aonde Jesus tinha nascido, ou Jerusalém e toda, né, Israel, e eles vão em todos aqueles lugares e eles começam a determinar os lugares. Então, quem determinou, por exemplo, o lugar onde Jesus foi crucificado? Quem determinou em Nazaré o lugar que Jesus foi criado? Quem determinou em Belém o lugar do nascimento de Jesus? Foi a mãe e a mulher de Constantino no ano 300 e pouco. Na metade do quarto século. Então, assim, já não tinha mais história, não tinha nada lá, porque a cidade tinha sido destruída, lembra? Então, no lugar eles construíram uma igreja, construíram outras coisas, que a igreja que tem até hoje, a igreja que tem em Jerusalém, várias igrejas foram desta época, foram reconstruídas depois, já tiveram muita guerra, mas está naquele mesmo local. Bom, o ponto de contar isso para vocês é que a igreja começou a sair dos seus caminhos. Um dos líderes da igreja, chamado Gregório de Nisa, disse no seu tempo, a posição de liderança, os líderes da igreja, os lugares de assento de liderança da igreja se tornaram malignos. Não há mais virtude. A virtude não pertence mais aos líderes da igreja. Nós não somos, os líderes não são mais dignos. Não é por capacidade, mas por poder. Porque era o próprio imperador que apontava os bispos, as pessoas que passaram a ser os bispos, passaram a ser os líderes, e criou-se uma institucionalização da igreja. É nesse período que começa a surgir um movimento de santificação, aquelas pessoas que queriam Deus, aqueles que eram herdeiros da genuína vida cristã, e o próprio Espírito Santo trabalhando, porque o Espírito Santo sempre trabalhou em todas as gerações. Se você olhar para a história, você vai sempre ver o Espírito Santo nunca deixou de haver um testemunho genuíno, nunca deixou de haver algo poderoso. Muita coisa aconteceu nesse século, mas uma das coisas é que o único lugar em que esses cristãos podiam ter uma vida mais voltada para a palavra, mais santificada, era se eles se separassem da sociedade. E alguns deles começaram a ir para alguns lugares desertos, especialmente na região de Alexandria, porque se você está no Egito e você anda um pouco, você já tem deserto. Então, assim, era comum para eles peregrinar no deserto, era comum para eles viver como nômade. Alguns eram nômades, se converteram, então essa coisa de ir para o deserto, para nós que vivemos na cidade, que olhamos na história hoje, parece uma coisa absurda, né? Tipo assim, por que eles foram para o deserto? E o nosso conceito de deserto hoje é um pouco diferente, é um pouco mais radical. Claro que para eles foi radical, mas era assim, parte da cultura deles. Eles viviam perto do deserto, especialmente na região do Egito, e era uma coisa que eles iam e vinham, mas alguns deles foram e ficaram sozinhos. Alguns começaram a ficar em cavernas e buscar a Deus. E há um deles, que na verdade é a referência histórica que nós temos, e por isso eu vou citar para vocês, chamado Antônio. E Antônio, ele era um jovem que era pagão, ele tinha uma irmã e ele herdou uma fortuna dos pais, né? Ele herdou um dinheiro, ele era dessa região de Alexandria, da região lá do Egito, e ele tem um encontro com Jesus radical. Ele se converte lendo a Bíblia, ele tem um encontro com Jesus, ouvindo a palavra, e ao ter esse encontro com Jesus, ele é tão radicalmente transformado que ele lê um versículo bíblico que fala de consagração e de abandonar tudo por amor de Jesus, que ele decide dar todos os seus bens aos pobres, ele dá uma parte para sustentar sua irmã, e ele vai para um lugar deserto e fica lá por anos sozinho, orando e buscando a Deus e consagrando. E anos ele vive sozinho neste lugar. E quando ele reaparece na cidade, ele tem um nível de santidade, um nível de relacionamento com Deus, um nível de
que outros não tinham naquela época, que foi surpreendente. Deus começou a manifestar-se através dele, coisas aconteceram, o sobrenatural começou a acontecer na vida desse Antônio. E então ele impressionou tanto um dos líderes da igreja, que esse líder resolveu escrever a biografia, a história de Antônio. Esse líder chamado Atanásio vai e escreve um livro, uma história, a história desse homem. E é tão impressionante que esse livro sobreviveu até os nossos dias. Eu já li esse livro e você pode ler, tem em português. Faz uma pesquisa aí no Google, você vai achar A Vida de Antônio, um dos pais do deserto, escrito, veja o original, escrito por Atanásio. É um livro um pouco, não é grosso, é linguagem meio antiga, mas vai ser interessante, eu penso, para você. E eu amei ler esse livro, tem os conceitos antigos, claro, pensa que foi escrito no quarto século, por esse líder da igreja, esse líder de uma igreja, um bispo Atanásio, e o importante é que a biografia de Antônio se tornou um livro muito popular e por 1000 anos foi o livro mais lido fora da Bíblia, na igreja. Um livro muito significativo e muitas pessoas ao lerem o livro começaram a imitar a vida do Antônio e ir para o deserto. Não é que ele é o único, a única influência, tem outras influências, tem outras pessoas, mas Antônio com certeza é uma das referências, e o livro especialmente dele, não ele em si, mas o livro dele, a biografia dele, a história dele, depois até que ele tinha morrido, se tornou uma grande influência em milhares de pessoas. Então, quando chegamos no 5º, 6º século, nós encontramos milhares de pessoas vivendo no deserto, muitas vezes sozinhos, outras vezes em comunidade, para buscar a Deus. E essas pessoas se tornaram verdadeiros santos, ou eles foram chamados na história de santos do deserto. Eles não se chamavam de santos, eles se chamavam apenas de servos que queriam viver para Deus. Eles não tinham título, eles não se davam títulos, eles eram pessoas que queriam viver para Deus. Depois as pessoas os descreveram. Então alguns foram até feitos de santos pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Grega, pela Igreja Ortodoxa, Santo Antônio, por exemplo, Santo Atanásio, Santo isso, Santo aquilo, mas na verdade isso foi feito 1000 anos depois que eles viveram. Tá? Esses homens viveram uma vida consagrada. Depois de alguns séculos teve um movimento de mulheres também que foram para o deserto, viver sozinhas ou viver em comunidades. Eles procuravam se isolar. O que acontecia é que eles se isolavam do mundo, mas uma comunidade acontecia em torno deles e as coisas aconteciam, o avivamento rompia, pessoas eram curadas, muita coisa intensa acontecia na vida dessas pessoas. Às vezes eles vinham na cidade, impactavam a cidade inteira, só deles chegarem, a testemunho de só a presença deles trazia a glória de Deus, e foram uma luz naquela geração onde a igreja, na sua maioria, estava seguindo seguindo o imperador, porque a partir de Constantino, todos os imperadores romanos foram cristãos, até que o próprio bispo de Roma se tornou uma espécie de imperador e todo esse movimento da igreja se tornando politizada. Mas paralelo a isso nós temos esse movimento de oração e adoração no deserto, e alguns deles começaram a fazer comunidade 24/7. E é isso que eu quero falar agora, do nascimento de comunidades 24/7 como fruto desse movimento de separação, oração, adoração e santidade no deserto. Essas comunidades, então, que no futuro, anos depois, séculos depois, foram chamadas de comunidades monásticas, mas essas comunidades naturais foram surgindo e foram se intensificando. E no 5º século nós temos uma definição que é bem importante para a sequência da história, porque isso começou a delinear algo aqui. Um homem chamado Alexandre Arquimedes, ou Aquimeníades, algumas pessoas escrevem assim, que era um líder, um desses homens de oração, ele interagiu com duas passagens, 1 Tessalonicenses 5,17 e 2 Tessalonicenses 3,8. 1 Tessalonicenses 5,17 simplesmente diz, orai sem cessar. Orar sem cessar. 24/7. E 2 Tessalonicenses 3,8 fala, nem jamais comamos o pão à custa de outrem, pelo contrário,
em trabalho e fadiga, de dia e de noite. Trabalhemos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. E ele pegou esses dois textos e começou a tentar trabalhar, e outros naquela época, como nós podemos orar sem cessar e trabalhar sem cessar. Produzir o nosso próprio pão, viver do nosso próprio suor, mas ter uma vida de oração. Então foi aí que surgiram comunidades onde a vigília de oração era mantida, mas também produção agrícola, a comunidade autossuficiente, onde eles não dependeriam de outros e as pessoas iriam lá com o propósito de orar, mas a ideia de que se você tem um grupo de pessoas, você pode revezar o tempo de oração e combinado com a comunidade trabalhando pelo bem comum. Então, tudo que se produzia, tudo que se ganhava, tudo que era feito, era para o bem comum daquela comunidade. E o nascimento, a primeira semente das comunidades monásticas estavam nascendo aí, mas o fundamento era se separar para orar, num estilo de vida de adoração, de buscar a Deus, de oração e de jejum. É interessante quando nós olhamos para a história. No ano 431, nós temos o registro do Conselho de Éfeso, a reunião de bispos da igreja. E nesse conselho há um registro de um grupo chamado na história de hereges, chamado Messalianos, dizendo que eles eram hereges. Mas é interessante que a palavra Messaliano ou Messalia, em latim, significa povo que ora. Então, a razão de mencionar isso é que em 428, o Alexandre, esse Alexandre Aquemites, que fundou essa comunidade de oração e trabalho e que é um dos pilares, é expulso de Constantinopla, é expulso da igreja, é expulso da cidade, e eles acusam ele de ser um messaliano. E se você ler um livro normal de história, eles vão simplesmente qualificar Alexandre foi um herege por causa daquele grupo herético de messalianos. Mas se você entender que os messalianos eram os que oravam, os que eram consagrados, e a igreja institucionalizada, dominada pelo imperador, a igreja politizada, a igreja fazendo todo quanto é tipo de comércio e de coisas e virando o instrumento político do império, você vê que aquele grupo que foi taxado de herege, na verdade eram os que estavam buscando Deus e buscando o coração de Deus e buscando avivamento. E a história não registra muito da história deles, simplesmente que eles foram para o deserto. Então nós temos o livro de Alexandre, o livro, né, que é importante, nós temos esse outro evento registrado no Concílio de Efésios e a gente vai juntando os pontos aqui. E vemos que esse Alexandre, então, começou esse grupo, ele é desafiado pelo Salmo 1, ele é desafiado a viver meditando dia e noite. O Salmo 119, 164 é outro verso que desafiou ele, e ele então descreve a sua experiência dessa forma. E agora eu vou citar Alexandre Aquemíades, que do ano 440, mais ou menos, para dar exato para vocês, 428 em diante, ele diz assim: meu Cristo, na sua criação, separou 24 horas para dia e noite. Então, vamos passar um tempo desse período, dia e noite, em 24 horas, cantando hinos a Deus. Porque Cristo criou 24 horas, vamos dar 24 horas de adoração, de hinos cantados a Deus. E aí nós vemos as primeiras sementes desta jornada apostólica, dessa jornada que começou com esses homens, com essas comunidades que se separaram e que foram crescendo nesse lugar de ir para o deserto e de começar essas comunidades e de estabelecer esses monastérios meio separados e essas ordens. Este modelo, esse grupo, essa ordem
como é assim chamado, de Alexandre, é importante porque iniciou um movimento no quinto século em Constantinopla, um movimento de oração e adoração noite e dia, chamados os Acomeníades, ou os que não dormem, literalmente a ordem dos Acomeatais, os que não dormem, a ordem dos que não dormem. E eles são muito importantes porque esses homens viviam uma vida de simplicidade e talvez seja o movimento monástico, assim chamado, mais famoso na história, embora seja muito pouco estudado, porque ele era em Constantinopla e ele pertenceu por muitos séculos à igreja ortodoxa e não à igreja católica, e por isso ele é pouco estudado ou pouco visto. Mas esse grupo viveu e orou e adorou por 1000 anos até a queda de Constantinopla em 1453. Esse grupo existiu em Constantinopla por 1000 anos, do ano 400 a 1453, quando Constantinopla foi derrotada numa guerra. Esse grupo estava lá orando e adorando de geração em geração em geração. E é significativo a influência. Reis foram influenciados por este movimento. Outros movimentos de oração e adoração se espalharam por outros lugares, outras comunidades se espalharam, algumas cidades foram fundadas, cidades da Europa foram fundadas baseadas em lugares de oração e adoração noite e dia. Então é muito maior o movimento de oração e adoração na história do que nos é contado, do que nós vemos. Mas por causa do nosso tempo, vamos pular para uma outra história, um lugar chamado Os Perennes. Os Perennes, que significa Los Perennes, Os Perennes em latim, que significa perpétua adoração. Era um movimento popular na Ásia, na Pérsia, que começou no quinto século, que foi para o lado do leste europeu, e existe, até o dia de hoje, na Suíça, existe um lugar chamado São Maurício, os Agomênios, que pratica adoração e oração em francês na Suíça, e que é um grupo, uma comunidade que tem 900 anos de adoração e oração. Isso é impressionante, não é? Ok, próximo movimento na história que é importante nós ressaltarmos. O Evangelho se espalhou do Oriente, do Oriente Médio para a Europa. A Europa começou a ser povoada. Lembra, naquela época, as Américas ainda não tinham sido descobertas e a África era o norte da África e havia pouco contato com a Ásia. Então o mundo estava centralizado. Mas o Evangelho, o Império Romano cresceu e aí nós temos a Britânia, e nós temos a Germânia, e nós temos os francos na França. Isso vem depois, mas haviam povos, povos indígenas em todos esses lugares, os anglo-saxões, os germanos. E então, no ano 433, um homem de Deus chamado Patrício levou o cristianismo para a região do que é hoje conhecido como Irlanda. Subiu a Europa, cruzou o canal, passou pela Inglaterra e foi até a Irlanda e levou o cristianismo até a Irlanda. Patrício era um poderoso pregador e a sua pregação foi acompanhada de sinais e maravilhas, e o seu ministério foi extremamente frutífero, convertendo tribos inteiros da Irlanda ao Evangelho. E ao ter esse resultado, nós olhamos para a história e vemos que Patrício começou uma espécie de comunidade de oração e adoração, e que é chamado de comunidade monástica de Patrício, mas ele começou essa comunidade de oração e adoração que foi continuamente discipulando as pessoas na oração e adoração, impactou a Irlanda e, de acordo com
um historiador do século XII, patrício, que começou na Irlanda, espalhou essa comunidade por toda aquela ilha e muitos saíram daquela ilha e foram para o continente europeu, estabelecendo comunidades de oração e adoração e trazendo o avivamento. E aí nós chegamos a um lugar chamado Bangor, no ano 558, com um homem chamado Congal. E ele fundou uma comunidade em Bangor, em 558, na Irlanda. E essa comunidade tinha um regime bem claro e bem rígido de oração e jejum. E ela cresceu muito. Haviam alguns milhares de pessoas. E uma das coisas que fez de Bangor famoso é que eles criaram um coral de adoração. E no século VI, eles tinham um coral que salmodiavam. A música era contínua em Bangor e missionários começaram a sair de Bangor e ir para outros lugares, plantarem comunidades de adoração, que cantavam a palavra, que prestavam um serviço, cada pessoa tinha que prestar um serviço de oração e adoração 7 horas por dia, e aí fazer os outros trabalhos da comunidade. E nós descobrimos que a ordem de Bangor foi extremamente influente para o espalhar do Evangelho em toda a Europa. Por 300 anos, eles cresceram e mandaram missionário para a Europa todas. E é interessante que em Bangor eles salmodiavam e antifonavam a palavra. Isso é, eles cantavam espontaneamente, canto responsivos. E eles declaravam a palavra, declaravam os salmos, eles focavam bastante nos salmos. Essa comunidade missionária da Irlanda, de Bangor, levou o Evangelho, estabeleceu o Evangelho em toda a Inglaterra e a Europa. Eles se tornaram famosos pelo seu zelo missionário, por serem civilizados e por expulsarem as trevas, da idade das trevas, e trazer um rompimento para aquela geração. De novo, eles eram sustentados por oração e adoração constantemente. Bangor é extremamente, pouco estudado, na verdade, por nós, mas é uma comunidade especialmente importante porque espalhou outras comunidades e outras igrejas de oração e adoração pela Europa. E nós temos outras histórias de pessoas de consagração, de oração, que se basearam nessa comunidade. Mas nós vamos dar um pulo agora na história, né? Nós estamos aqui no século XII, aí nós temos século XIII, nós temos alguns avivamentos que acontecem na Espanha no século XIV, no século XV nós temos a Reforma, obviamente a Reforma de Lutero, a consagração de Lutero no século XVI, que é a Reforma Protestante e Lutero encontrando Deus no lugar da oração, no lugar da consagração, levantando um grupo de intercessão, traduzindo o Novo Testamento para a linguagem do alemão comum e popularizando a palavra, compondo hinos e levantando corais e adoração na igreja e trazendo a restauração no lugar da adoração e da oração com o movimento protestante que nasce deste lugar. Lutero em si mesmo era um homem de oração, era um homem de consagração, era um homem que gastava horas todos os dias orando, e a sua comunidade era uma comunidade de adoração e oração. E uma das razões do porquê Lutero escreveu mais de 1000 hinos, novas canções, trazendo uma nova música, uma nova linha e trazendo som para a igreja. A Reforma Protestante não só trouxe teologia, mas trouxe uma reforma no formato, trouxe um novo caminho de adoração, um novo lugar para a igreja. E aí nós chegamos, pulamos um pouco, e eu quero falar para vocês de 1727,
18º século, e falar do movimento moraviano, que herda esse movimento de oração que nasceu no movimento da Reforma e que passou pelos anabatistas e veio em Geneva, com Calvino também, um movimento de oração e de transformação da cidade. E nós temos vários movimentos acontecendo e comunidades de oração espalhadas pela Europa. E em 1700 surge esse homem chamado Zinzendorf, Nicholas Ludwig van Zinzendorf. E ele tem uma experiência com Deus, ele vai para uma comunidade de oração, ele é muito impactado. E essa comunidade não só era uma comunidade de oração, mas era uma comunidade que tinha uma visão missionária muito forte. Nesse período estoura um conflito de perseguição religiosa e as pessoas de oração consagradas começam a ser perseguidos pelas próprias pessoas da Reforma e por católicos. Já há um conflito na Europa de perseguição. E o Zinzendorf tem uma visão de consagração, ele quer viver para Deus, embora ele seja um conde e ele herda uma área, uma região, ele era uma espécie de conde que governava uma região, não como um político, mas como herdeiro de uma vila, vamos dizer assim, em uma região que hoje pertence à Alemanha, na região da Morávia. E o Zinzendorf tem esse lugar que é da família dele, que chama Herrnhut, e tem terras, e tem a própria vila e a área, e ele herda isso, e ele está cheio de Deus, e muitos cristãos avivados, ou cristãos que são renovados, vamos dizer assim, nós diríamos hoje, começam a ser perseguidos, e ele abre a vila dele, abre as terras dele, as casas que ele tinha herdado, constrói mais casas para receber essas famílias e para dar um lugar de segurança para eles poderem viver como cristãos consagrados. E essas famílias mudam então para Herrnhut e eles começam, na verdade, essa comunidade chamada Herrnhut, que traduzindo significa os que ficam diante do Senhor, os atalaias do Senhor. Herrnhut em alemão significa os atalaias do Senhor. E essa comunidade na Morávia começa espontaneamente a buscar a Deus com uma visão missionária, porque Zinzendorf tinha essa visão de enviar pessoas para pregar o evangelho em outros lugares, para levantar seu próprio sustento ou para criar de novo um trabalho, uma profissão, para terem uma profissão e fazerem a obra. E Zinzendorf lidera essa comunidade e há várias maneiras pelo qual eles contam, mas em 1727 começou um derramar do Espírito e eles começaram a orar e eles dividiram o grupo para orar 24 horas, fazendo horas contínuas de intercessão. E essa oração foi sem parar, porque um avivamento estava acontecendo nas crianças, nas famílias, nessa comunidade que não era grande. E o fogo foi mantido no altar constantemente por essa comunidade. E o que é fascinante é que esse movimento, ou essa constante oração na comunidade de Herrnhut, não parou por mais de 100 anos. Por mais de 100 anos, algumas pessoas dizem 130 anos, 120 anos, essa comunidade sustentou oração e adoração contínua neste lugar em Herrnhut. O que aconteceu é que de Herrnhut saíram centenas de missionários que foram para o interior da África, que foram para a Ásia, que foram para outros lugares, o mundo novo que estava sendo descoberto, as Américas, as novas colônias, o mundo estava explorando a essa altura a África, e havia um movimento de escravidão, tudo isso acontecendo paralelo, e aqui está essa comunidade que está ali, nesse lugar, orando,
24 horas por dia, revezando em oração e adoração, e Deus começa a falar com eles, e eles criam um movimento missionário que deu origem ao movimento missionário moderno. Do movimento de Zinzendorf nasceu Wesley, porque o Wesley foi impactado pelos moravianos, nasceram os metodistas, nasceu o movimento e outros movimentos modernos, William Carey com o movimento missionário na China, impactados pela vibração, pela vida, pela dedicação dos moravianos, que por 100 anos, de 1727 a 1850, mantiveram oração e adoração e espalharam o evangelho a lugares onde eles não tinham chegado. Pode-se dizer que o movimento missionário moderno, que começou no final de 1800 e 1900 e chegou até o dia que nós estamos vivendo, é fruto, tem as suas raízes no movimento moraviano, que nasceu do lugar da oração e adoração. Então o que nós vivemos hoje, o próprio alcançar da terra, o terminar a tarefa, tem a sua raiz no que aconteceu 2 séculos atrás, não muito tempo atrás, esse movimento meio que moderno dos moravianos, que geraram uma visão de oração contínua e que geraram outras agências missionárias que foram nascendo e que foram crescendo. Bom, mais recentemente, nos últimos 40, 50 anos, houve uma nova onda de oração e adoração. A primeira onda forte foi na Coreia do Sul, um país que era oprimido por pobreza, oprimido por guerras, sai da Primeira Guerra Mundial e começa a buscar a Deus, e os coreanos entendem que era só a oração que ia mudar o país deles, e um avivamento começa, e eles começam a ir para as montanhas orarem, e a estabelecer oração e adoração noite e dia, especialmente clamor e oração noite e dia. E os coreanos começam um movimento de 24/7, muito intenso. Na África também começa, na Nigéria e em outros lugares. Mas um dos marcos do movimento de oração, que é herdeiro dos moravianos, herdeiro do movimento missionário, herdeiro do movimento de mandar jovens como a Jocum, como outros movimentos, é esse movimento chamado Casa Internacional de Oração em Kansas City, que começou com um jovem de 28 anos que ouviu Deus na sua igreja aqui em Kansas City, é daqui que nós estamos falando, estamos vivendo esse movimento ainda. Deus falou profeticamente para esse pastor que ele ia continuar um movimento de oração, que ia trazer uma nova geração, e que a igreja ia voltar a orar como no passado ou como nunca antes. E esse movimento de oração, por 16 anos ele orou 3 vezes por dia com um grupo na sua igreja, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, 7 dias por semana, mesmo no domingo. E em 1999 começou a Casa Internacional de Oração em Kansas City, IHOP KC, e Deus falou que seria no modelo de adorar e orar juntos, a intimidade gerando o governo. E Deus está restaurando isso, e Deus começou a falar em Apocalipse 5:8, harpa, adoração e taça para trazer o governo de Deus. E Deus começou a falar de um modelo onde pessoas estariam adorando o tempo todo e orando o tempo todo, e assim nasceu a visão de 24/7, com adoração constante, com pessoas que não param de adorar, com um grupo de 8 a 10 pessoas, com seus instrumentos, com o Espírito do Tabernáculo de Davi sendo restaurado, instrumentos modernos, tocando para Deus em intercessão. E por quase 20 anos, o movimento aqui de Kansas City, o IHOP de Kansas City, tem sustentado a oração contínua. E nesse tempo, milhares de outras casas de oração e salas de oração nasceram nessa mesma visão, muitas vezes independente do IHOP de Kansas City. Em Londres surgiu um movimento de oração que eu liderei por um tempo, que era independente, que foi gerado pelo coração de Deus, que depois se conectou, e outros em milhares de países. E hoje nós estamos vendo uma explosão desse movimento de oração, que é fruto do que Deus vem fazendo na história. A história nos mostra que Deus sempre usou a oração e restaurou a adoração para trazer avivamento. E nessa hora final, Deus está trazendo esse último despertar, esse último mover, que está
está trazendo a igreja para esse novo lugar de entender que é na oração sem cessar, que é na palavra lá de Tessalonicenses, que é o que Jesus falou em Lucas 18, oração e adoração sem cessar para gerar o reino, para gerar intimidade e gerar o governo de Deus. Que Deus abençoe você. Espero que essa aula histórica tenha inspirado você a querer mais, a querer saber mais e a crescer mais neste lugar.